Fala, meus amigos, beleza? Vamos começar mais um vídeo do nosso canal Cruzar nas Telas. Primeiramente, sejam muito bem-vindos ao canal que está aqui no nosso canal. Assim, pessoal, o cinema de ficção científica ele evoluiu muito com o passar dos anos. Tivemos muitos clássicos do cinema, por exemplo, Star Wars, Aliens, entre outros filmes clássicos do cinema, tanto de terror, entre outros gêneros, mas uma pegada de ficção científica. É daqui um caminhoneiro mudaria o gênero de ação / ficção científica nos anos 80 de uma forma inesperada, que ninguém esperava, nem o estúdio esperava desse filme. Então, nosso vídeo hoje vai analisar um clássico dos anos 80 que marcou essa época, trouxe esse gênero de ficção científica com a pegada de terror e ação, que é o filme O Exterminador do Futuro, lançado em 1984, foi dirigido pelo diretor James Cameron, que é o mesmo diretor de Aliens, Titanic, Avatar e entre outros clássicos da sua carreira. Então, nosso vídeo de hoje vai analisar o que eu achei da direção dele e, na minha opinião, o que eu achei sobre esse filme. Se você é um inscrito top que está sempre acompanhando nossos vídeos, nossa evolução, arrebenta o nosso likezão. Ou se você é novo no canal que está acompanhando nossos vídeos, arrebenta o nosso like do mesmo jeito e também se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Porque você ativar essa função, vocês não vão perder os vídeos novos que vai vir. O YouTube ele vai lhe avisar que vai ter vídeo novo, que vai ajudar muito o canal. E você, claro, já é muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Cruzar nas Telas. Só vai ter clássicos, cinema, vibe de nostalgia. Então, arrebenta nosso likezão, se inscreva e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, que eu conto muito com sua ajuda. Vem, monstro, pode vir comigo, monstro! Cair, Agora sim. Quem tá aqui, tá em casa. Chega aí, pode entrar. Quem tá aqui, tá em casa. Que milagre aparecer por aqui. Vim trazer este pequeno pra gente. A senhora não devia ter se incomodado. De maneira alguma. Vamos entrar pra tomar uma xícara de café. Não seria muito incômodo. De maneira alguma. Quer entrar por aqui? Depois da senhora. Mas não será muito incômodo? Não, mas é claro. E claro, compartilhe para o máximo de pessoas possível. Vocês compartilhando vai ajudar muito o canal, como eu sempre gosto de falar, repetindo em todos os vídeos. Para mim sempre será uma honra ensinar vocês a arte do cinema. Porque o cinema é uma arte que é explorada, como também vamos ter muita novidade bacana e muita vibe nostalgia de cinema. Aprendam uma coisa, gente. Vamos as melhores críticas do YouTube e muita novidade bacana vai vir nesse ano. Por todo gritando, mexe, mexe que é bom. Mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo pra um lado. Esse amor é tão profundo. Você é minha prometida, eu vou gritar. Então assim, pessoal, cheio de enrolação, sabe o nosso vídeo, gente? Após a vinheta. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Então assim, vamos considerar a produção do Exterminador do Futuro, que ela, ao mesmo tempo ela é bem interessante e ao mesmo tempo bem curiosa. Vamos lá e bem com a gente. Pra você ter uma ideia, na década de 70, o James Cameron ele trabalhava como caminhoneiro. E em poucas horas vagas que ele tinha, ele escrevia de vez em quando rascunhos e roteiros. Porém, ao mesmo tempo, em 1977, ele assistiu Star Wars e ele viu que ele precisava fazer um filme desse estilo ficção científica. Então ele decidiu abandonar a profissão de caminhoneiro e se dedicar à indústria cinematográfica. Porém, o que me chamou a atenção é que o primeiro trabalho dele como diretor mesmo foi o filme de 1982, Piranha 2. É tanto que no lançamento desse filme, lá em Roma, na Itália, ele adoeceu e teve um sonho que um torso metálico segurando facas de cozinha, se arrastando em uma explosão, tentava atacar ele. Vá de novo, amostradinha. É tanto por causa desse pesadelo, né, que eu digo assim, e também, claro, inspirado em Halloween de John Carpenter de 1978, orçamento baixo, ele usou seu sonho para escrever um filme no estilo do mesmo gênero. Até o seu agente não gostou do conceito inicial e pediu para trabalhar em outra coisa, olha aí. Porém, o James Cameron, como não é besta nem nada, dispensou o seu agente, olha aí como ele é visionário. Então ele começou logo a escrever um rascunho que ele tinha desse sonho, né, que ele teve, e também umas ideias. É das suas inspirações, que ao mesmo tempo ela é bem interessante para criar o rascunho de The Terminator.
foram alguns filmes e séries dos anos 60, como por exemplo The Outer Limits e outros filmes contemporâneos como The Driver de 1978 e Mad Max 2 de 1981. Então assim, eu acho interessante, pessoal, porque ele teve várias ideias de criar um rascunho ali desse pesadelo. É daí que a série dos anos 60, que é a The Outer Limits, ela é bem interessante porque ele é meio ficção científica e com certeza ele teve umas inspirações aí. For some men it comes permanently, their eyes never open to the light of day. But for the constant steel and flesh as though they were cheesecloth. Como também The Driver de 1978. Mad Max 2 de 1971. Então, com base nesses filmes, essa série dos anos 60 e também esse pesadelo, começou a surgir o filme. Porém, tem umas curiosidades que a gente vai conhecer agora nessa produção que ela é bem interessante. Olha como foi. O script inicial teria 2 exterminadores para o passado. Era semelhante ao do filme tradicional T-800, porém teria um de metal líquido. Então, ou seja, seria 2 exterminadores, não seria uma pessoa e um exterminador, seria 2 robôs. Porém, o James Cameron descartou essa possibilidade porque ele sentiu que a tecnologia era incapaz de criar um segundo exterminador de metal líquido. Então, o que aconteceu? Em anos depois, em 1991, ele voltou a reutilizar essa ideia do exterminador de metal líquido no Exterminador do Futuro 2 de 91. Já que a tecnologia ele via que estava avançada e por cima até ganhou Oscar, se não me engano, o segundo Exterminador do Futuro. Incrível como o James Cameron ele é visionário, ele via que a tecnologia não era suficiente, então ele decidiu não arriscar e criar uma coisa mais original para um futuro próximo, né? Que interessante. É tanto que o James Cameron ele vendeu os direitos para Gillian Hunt, que futuramente seria sua esposa, por apenas $1, com a promessa que ela o produziria e também apenas se o James Cameron fosse dirigi-lo. Ele fez essa proposta, é tanto que a Orion, né, que é uma subsidiária da MGM, aceitou produzir e eles fizeram essa parceria ao mesmo tempo com os produtores que quiseram sim dar início ao projeto do Exterminador do Futuro original. É muito interessante, por apenas $1 ele conseguiu financiar esse filme, ou seja, ele queria dirigir sim um filme autoral dele, né, dizendo assim. É tanto que as filmagens eram bem interessantes, elas ocorreram no início de 1983 em Toronto. As sequências ambientadas em 2029 foram em stop motion, pela empresa Fantasy 2. Em março de 1974, o filme começa a ser produzido em Los Angeles. Então, começou no início de 1973 e finalizou em 1974 lá em Los Angeles. Ficaram quase um ano produzindo, porém eu acho interessante porque eles fizeram um ótimo trabalho como também o stop motion, que para quem sabe é aquela técnica, né, de uma maquete, aí começa a mexer os movimentos dos objetos, né, para criar um cenário, né, fictício ali. That the HK rolls over were, about this big. And also in some of those shots we had a larger scale in the foreground, like shooting across a skull that was right in the foreground. Something His human skull in the foreground and little skulls no further than a foot away gives it the illusion like there's a ton. I mean, anywhere from 80 to 120 frames a second. The sets were very hot. We had to have lights. Basically the cutouts in the back, that because the set was forced perspective, Ks over the entire set to give it scale. We used a lot of cracker smoke. Eles realmente fizeram um monte de trabalho e também fizeram muito assim bem feito para um orçamento pequeno. A gente vai conhecer quanto foi que eles gastaram. With any science fiction thriller, special effects play a vital role in the visual excitement and success of the film. And Emmy Award-winning Stan Winston has really devised some unique makeup and special effects for Terminator based on sketches given to him by director James Cameron. The creator of Terminator effect is that I've
basically large and extremely talented crew that have built and sculpted and put together this initial concept of gyms. I never thought the time will come where I will be looking at photographs and I myself would ask myself if all are exactly a resemblance of my face and of my head. So it was really... Meet the other star of the Terminator, a 200-pound electronically controlled robot created in parts that were handcrafted by Stan and his staff. Building this mechanical marvel took almost with a limp. I mean, it's not a real reality, per se, that you can just look at and respond to. You have to create it for yourself, and then completely exhausted when it was over. There was also a level of belief that was a little bit scary, because we were working... Pra você ter uma ideia, o orçamento ele é 6,4 milhões. Compara com Star Wars, né, de 1977, que era 11 milhões. 6,4 milhões é um orçamento bem baixo. Assim, é muito dinheiro. Se você olhar assim, mais pro cinema, é uma mixaria, é muito pouco dinheiro. Mas eles souberam usar o orçamento de uma forma inteligente e também souberam usar de uma forma interessante para o filme. E que bom que James Cameron soube utilizar esse dinheiro de uma forma inteligente, que massa. O orçamento foi bem incrível, ele ficou 2 semanas com o primeiro lugar nas bilheterias nos Estados Unidos e no Canadá, faturando mais de 78 milhões, para superar o seu orçamento de 6,4 milhões, que é algo impressionante para um filme novo, né, totalmente original, com um diretor que era, entre aspas, desconhecido, né, ele começou bem no básico, mas ele trouxe um produto que realmente impressionou a crítica e o público naquela época, tanto que até hoje ele é um exemplo de filme de ficção científica até hoje. Tem que ter bola na rede pra dizer que é bom, vem dizer a todo mundo que o nosso amor tem que ter uma balada pra gente cantar e extravasar. Libera e joga tudo pro ar, eu quero ser feliz antes de mais nada, extravasar. Libera e joga tudo pro ar. É tanto que o Rotten Tomatoes, para quem não sabe, é um site de crítica especializado, a gente utiliza muito aqui no Curiosidade. Eles são bem sinceros, até que eu me inspiro um pouco neles, tem vezes que eu concordo, algumas vezes não, depende muito de mim. Porém, a nota foi incrivelmente alta. Para você ter uma ideia, eles avaliaram com a nota de 100% no tomatômetro e 89% de pontuação pública. Mas você vai perguntar, o que é tomatômetro e pontuação pública? Eu não sei. Bem, vou explicar. O tomatômetro os críticos avaliando a pontuação pública aos fãs. Então isso quer dizer que tanto os críticos quanto os fãs amaram o Exterminador do Futuro original, que é Terminator, né, como chamam lá fora. Porque ele trouxe uma coisa original que nem muitos críticos da época esperavam, né? Porque filme de ficção científica a gente via nos vários, né? Porém ele trouxe uma inovação que é algo que era praticamente novo naquela época, inspirou muitas obras futuras. Olha que os críticos disseram que eu gostei demais da resposta deles, é muito bom. Com suas sequências de ação impressionantes, direção econômica concisa e ritmo implacavelmente rápido, fica claro por que Exterminador do Futuro continua a influenciar filmes de ação e ficção científica. Isso de fato eu concordo porque ele é uma inspiração para os futuros filmes de ficção científica. Claro, como eu falei, já tivemos outros, né? Por exemplo, o Alien, né? Entre outros clássicos, Star Wars, né? Que foi a base de James Cameron criar Exterminador do Futuro. Porém, ele traz algo que é um ritmo muito lento, ao mesmo tempo acelerado, com também uma história muito convincente, ao mesmo tempo que impressiona, ao mesmo tempo choca, porque ele é um filme bem tenso, né? Um filme mais de terror e ação. Porque os próximos filmes ele vai ser mais de ação, porém esse aqui ele tem uma pegada meio terror, né? Ele é bem baseado no Halloween do John Carpenter de 1978. Mas já vai olhar nessa crítica pro final do vídeo que eu compartilhei sobre a minha opinião sobre esse clássico. Então assim pessoal, vamos considerar a história gente, de um Exterminador do Futuro, um T-800, mandado pela Skynet para 1974, ele ataca a Sarah Connor, a mãe do líder futuro da organização John Connor, e com Kyle Reese voltando a 1974, enfrentando esse robô, né, com muita tensão e com muita aventura em O Exterminador do Futuro. Numa distribuição via
Exterminador do Futuro. De Terminator ou O Exterminador do Futuro, a história é assim. O Exterminador do Futuro, um assassino ciborgue do futuro, tenta encontrar e matar Sarah Connor, uma garçonete que está destinada a dar à luz um homem que salvará a humanidade da extinção. Então assim, pelo que a gente acabou de entender, a história do Exterminador do Futuro ela é assim, que a história vai começar em 2029, quando a humanidade está praticamente no fim, dizendo assim, está uma guerra entre robôs e humanos. Porém, o que me chamou a atenção é que a Skynet no futuro via que se eles mandassem um robô para o passado para matar a mãe do líder da organização, John Connor, porém ele fez isso mandando um robô chamado T-800, né, no passado, para 1984, para exterminar a mãe dele, e sem ele nascendo, a guerra não teria acontecido, dizendo eles, né. Então, como John Connor no futuro viu que isso ia dar um problema muito grande, né, para afetar toda a linha temporal, ele manda um soldado chamado Kyle Reese, né, para o passado para enfrentar esse robô, como também evitar que problemas futuros aconteçam. Turn your backs like I always do. Face away, pretend that I'm not, because I'm here, cause all that I got. I can't think the way I did before. Just turn your back to me. Ignore time won't tell. Just tell me what. Just turn your back to me. Oh, now! Silence, quiet out. You're gonna listen to me like you're not. Right now! Listen to me like you're right now! I can't fake! Não! Esse é o voto do Calainho. Não! Então na história a gente vai ver tanto ele quanto o T-800, a Sarah Connor nessa briga, né, de querer um atacar o outro, né. Então que na história a gente vai ver muita tensão ao mesmo tempo, muita ação e com muita inovação na técnica de filme de ficção científica. É muito massa. Nos policiais cenas que vão sentir a nostalgia de cinema clássico. Por exemplo, tem a cena de 2029, que é incrível para 1984, e na minha opinião até hoje ela é bem feita, inclusive. As máquinas ergueram-se das cinzas da explosão nuclear. Sua guerra para exterminar a humanidade foi violenta durante décadas. Mas a batalha final não será travada no futuro. A luta será aqui mesmo, no presente. Hoje à noite. Como falei, é um filme de 6, poucos milhões, né? Comparar com Star Wars, que era a base do James Cameron, que era 11 milhões. É impressionante saber como eles souberam utilizar efeitos práticos muito bem produzidos aqui. É incrível. A cena da chegada do T-800 em 1984, que é incrível demais essa cena. Los Angeles, 1984. 1h52 da madrugada. Aí, é minha vez. O que há de errado com a figura, hein? Linda noite para um passeio, não acha? Linda noite para um passeio. Por que não passa amanhã no chão? Pintou sujeira, tá? Pintou sujeira, tá? Pessoal, eu acho que esse cara engoliu um gravador. Sua roupa. Dê pra mim, agora. Vá pro inferno, idiota! Terceiro do Kyle Reese chegando em 1984, que é muito bem feito, inclusive ele até tenta fugir nos policiais, que é muito tensa a cena. Cara, ela tá sempre atrás de mim. Cara, você também não viu uma luz brilhante agora mesmo? E olha aquele cara. Parava aí, parado. Ei, eu disse pra parar. Engraçado, depois de minhas calças não dá pra entender.
Tem a cena do T-800 procurando a Sarah Connor e também armamentos, né? E claro, a gente vai apresentar essa personagem pra gente. Sim, senhor. Bom, de quem é o vice de Fernanda? Essa é italiana. É uma manual automática. Essa é seu novício, nós acabamos de receber uma boa. Basta encostar no gato. Mira o ponto vermelho para onde quiser atirar. Não, uma Uzi 9mm. Entendi. Então, qual que vai ser? Hoje. Tem uma espera de 15 dias para os rifles. Não é agora. Não pode fazer isso. É errado. Até sendo o T-800 mata uma, entre aspas, falsa Sarah Connor, porque tem várias, né? Então ele vai procurando até chegar à verdadeira, assim. Olha. Calma, minha bicicleta quebrou. Não interessa. Quero que você veja. What? Você não tem educação, cara? Você está sendo? Responde, eu não vou buscar você, hein? Sarah Connor. Sim. Outra Sarah Connor, 35 anos, mãe de 2 filhos, foi brutalmente assassinada. E essa é no sonho do Kyle Reese, que é muito boa a cena. Assim que o T-800 mata um casal dentro de uma casa, que é bem interessante porque o enquadramento, tipo a cena de câmera, lembra muito Halloween, né? O protagonista chegando, né? O vilão, né? Na casa, assim, do nada à noite, né? Atacando as pessoas. Lembra muito esse formato, até como eu falei, o Exterminador do Futuro ele é bem diferente dos outros que vieram depois. Porque ele é uma mesclagem de terror e ação. Eu achei bem interessante a questão aqui. Aqui, eu arranco a sua Pega o fone se você estiver aí. Olha, eu estou naquele lugar do Boulevard Pico chamado Tecnoar. Eu que tem alguém me seguindo. É sendo o ataque do T-800 contra o Kyle Reese numa festa que é tensa demais, fica tiro pra todo lado, né? Querendo atacar a Sarah, porém ele protege ela. Essa de perseguição contra o T-800, eles fugindo dali.
Tem a cena de perseguição na cidade, que lembra esse filme Driver de 78, porém ele tá no Ford LT 1976, né, contra a polícia, né? Que é muito boa a cena e muito bem dirigida. Se mexa sem eu mandar. Não diga nada sem eu mandar. Você entendeu? Entendeu? Isso me machuca. Meu nome é Reed, sargento do comando técnico OTG. Você foi escolhida para exterminação. Responda. Aqui um L-19, seguindo pelo Olympique, perto da Overland. Tem a cena do Luiz explicando a Sarah o que está acontecendo para ela entender melhor o que está acontecendo ali. Isso me foi feito com raio laser. Eles foram mantidos vivos para trabalhar para um homem que nos ensinou a lutar, a romper as cercas dos campos de confinamento. O nome dele é Connor. John Connor, seu filho, Sarah. Tem a cena de perseguição na cidade contra o Reese e o T-800, que é muito tensa a cena, né? O Carl Reese está com o Cadillac Eldorado e o T-800 com o Dodge Monarch 77, né, da polícia, né, clássico da polícia dos Estados Unidos. Que é muito boa essa cena e tem muita tensão nessa cena, é muito boa. Deixe as mãos à vista. Fique de joelhos. Fora do carro. Sigam para a passagem subterrânea. Essa do reparo do T-800, que é até bem feito para a época, inclusive. Não teve escolha. O sistema de defesa deles foi esmagado. Nós venceríamos. Evitar que Connor existisse. Foi quando você tomou a sala de controle e descobriu aquele equipamento de deslocamento no tempo. Exato. Borga! Se você reparar bem, é bem um bonecão, né? Dá pra você perceber que é um boneco, né, e tal. Porém, o que me chama a atenção para 1984 era algo impressionante, né? Tanto que o homem que fez esses efeitos visuais muito bem feitos é o Stan Winston. Para quem não sabe, ele faleceu em 2008. Ele produziu vários clássicos depois desse filme. Ele consolidou os efeitos especiais de um jeito que é impressionante. Ele produziu Aliens, Jurassic Park, Homem de Ferro de 2008. Ou seja, o cara era muito bom. Então, assim, ele sabe fazer efeitos especiais bem feitos. Então, é tanto que, não, você perceber, hoje em dia, para quem vê esse filme, você percebe defeitos visuais, ou seja, defeitos pequenos. Mas, na minha opinião, é aceitável, né? Pra época era algo bem feito, mas pra hoje é algo bem mais ou menos, né? Depende muito de cada um, né? A clássica do T-800 atacando uma delegacia, ele fala essa sua clássica frase: I'll be back. Sou amigo de Sarah Connor. Me disseram que ela está aqui. Posso vê-la, por favor? Olha, vai demorar um pouco. Se quiser esperar, tem um banco logo ali. Eu volto depois.
cena da perseguição nas estradas, né, que é muito tenso, né, o T-800 com uma moto, né, atacando eles, né, enquanto o Kyle Reese joga bombas na caminhonete. Parece que o T-800 ataca um caminhoneiro e ainda rouba um caminhão, que é muito tenso. É claro, uma referência ao próprio James Cameron, que já que ele era um caminhoneiro, né? Então é até interessante. É assim que o caminhão explode com explosivos, né? Que o Kyle Reese jogou, né? Contra o caminhão, e o T-800 explode tudo junto. Você já começa a atacar fogo no geral. Essa é o do esqueleto de metal, que pra época ele é bem feito, mas você perceber que o esqueleto andando meio torto, né? Olha essa cena. Como falei, 1984 era algo novo, né? Pra época era impressionante, mas pra hoje você percebe que tem algo, claro, o Exterminador do Futuro 2 vai alavancar os efeitos especiais de um jeito, né? Porque vai melhorar mais, né? 91 para 84 foi um salto de muito tempo. Então assim, é algo muito incrível. E até na mesma cena tem, né, a morte do Kyle Reese, que é bem tensa essa cena, né? Que ele tenta atacar o T-800, né? Que cena triste. Quer cantar outra do Michael? Quero. Então, canta. We better understand to bear with us we want to bear. Just remember me, I'll be there. When the stars that will to do, you understand. Only you, my with me, I'll be there. E a cena final, que a Sarah Connor finalmente mata esse T-800, né? Pelo amor de Deus. Você vai acabar miserável.
E tem o final do filme que é incrível, que conecta com o segundo Exterminador do Futuro, né? Até ela tem a mesma foto que o Kyle Reese mostrou pra ela, né? E no futuro ela recebe a mesma foto. Acho esse final genial. De seu pai? Mas eu acho que vou lhe contar. Eu devo isso a ele. Se você soubesse. Gracias. Tem um final deletado que eu vi na internet que eu achei interessante, que eu acho que talvez tenha na versão Blu-ray desse filme, eu não sei. Mas tem no YouTube também, você pode pesquisar, que a Sarah Connor esmagou esse T-800 na Cyberdyne Systems, olha isso. What's that? Microcomputer chassis, but I never saw stuff like that anywhere. Você vai perguntar, o que é Cyberdyne Systems? Nesse universo Exterminador do Futuro é a Skynet no passado, lá nos anos 80. Então, ou seja, a Skynet só existe no futuro porque eles usam robôs do passado, essa tecnologia, né, para quando for mais para frente, eles reutilizarem ela para criarem as máquinas. Então, ou seja, o futuro vai para o passado, e no passado utilizar as peças desse robô, esse T-800, né, para criar novas máquinas, uma rebelião entre elas, né, para no futuro ter essa guerra em 2029. Que sacada, o James Cameron é muito inteligente, viu, nesses roteiros. Sabe por que eu não tenho um monte de super-vilões? Por quê? Porque todos eles estão mortos e enterrados. Viu só? O Batman não mata ninguém. Porque ele é um otário. Ele é o ser obscuro da noite. Ele é um babaca. Que luta com assassinos vestidos de palhaço e joga eles na prisão pra poderem escapar de lá e matarem mais gente. Me diz uma coisa, quantas pessoas você acha que o Batman matou indiretamente por ser um otário que não mata esses desgraçados que deviam sumir da face da terra, seu velho carcomido de mente com cara de coruja? Oi, 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 oi. Final interessante, né? Claro, o final deletado ele faz mais sentido, mas naquela época eu acho que o pessoal não ia entender, porque era o primeiro filme, né? Mas é um final interessante demais, o original, claro. E pessoal, o Exterminador do Futuro foi um sucesso de bilheteria, arrecadou 78 milhões. Para um lançamento de 6,4 milhões é muito dinheiro, né? Para você ter uma ideia, arrecadado, né? Para 6,4 milhões é um orçamento bem baixo, né? Nem o estúdio tinha tanta fé, mas foi ao contrário, né? Foi um sucesso, tanto que fez uma franquia multimilionária até hoje, com vários filmes e séries, referência. Para você ter uma ideia, a referência para esse vídeo foi de uma DLC que lançou no Mortal Kombat 1, que é uma expansão, que bota o T-1000 no jogo. É do caso do T-1000 que está viralizando, né, no YouTube, né, que estão jogando com ele no Mortal Kombat. Até apareceu também o T-800 no Mortal Kombat 11. Para o T-1000 no jogo é algo incrível, né? Por causa desse jogo que me deu essa ideia para lançar esse vídeo hoje. Vai ter dos outros Exterminador do Futuro, vai ter o 2, o 3, Salvation, tem outros da franquia. Que massa! Vamos começar as curiosidades, que eu sabia eu também não, então vamos lá e vem com a gente. Originalmente, pessoal, seria Lance Henriksen, que até aparece no primeiro filme também, no Exterminador do Futuro, lá na delegacia. Porém, ele seria o T-800, o Schwarzenegger seria o guerrilheiro, o Kyle Reese, de volta para o passado. Porém, após ler o script, que é o roteiro, o Schwarzenegger pediu para que ficasse com o T-800. E o seu desejo foi atendido, tanto que o Lance Henriksen foi outro personagem, e o Michael Biehn foi o Kyle Reese. Então, assim, foi uma decisão até interessante. O Schwarzenegger ele era fortão, né? Ele era fisiculturista, ele foi um vencedor de musculação, então combinou mais com o T-800, na minha opinião. Esse foi o primeiro filme de James Cameron e Michael Biehn. Fizeram outros filmes, são Aliens, de 1986 e O Segredo do Abismo, de 1989. É interessante, foi a partir daí que os dois começaram a trabalhar em outros projetos, além de Exterminador do Futuro.
Tanto que até aparece no Exterminador do Futuro 2 uma cena deletada, uma versão do diretor, né, do Exterminador do Futuro 2, ele aparece como um sonho da Sarah Connor, que é até interessante, mas é muito bom. Para você ter uma ideia, o Schwarzenegger fala nesse filme só 17 sentenças, ou seja, poucas palavras. 17 falas para um filme de 1 hora e pouco é muito pouco. Pode. Diz que a minha voz é entupida. Hã? Entupida? Diz que a minha voz é entupida. Mas você tá um pouco entupido. Como A sua voz é entupida? É, diz que eu sou entupido, que a minha voz é estranha. Então vamos ver esse entupimento. Às vezes tem um talento aí nesse entupimento todo. Então, Manuel. Baby, queria tanto dizer. Vê se me liga às vezes, só pra dizer um oi. Talvez, quem sabe, não seja assim tão tarde. Mais resistente porque, como ele é um robô, ele tem poucas falas, né? Então, na minha opinião, eu acho que é muito aceitável, né? 17 frases, né? Para um filme grande desse é interessante demais. Mas você tem uma ideia, aquela cena que o T-800 rouba o carro e passa o pneu em cima de um caminhão de brinquedo azulzinho, que a gente viu até agora há pouco, né? Quando ele vai atacar uma Sarah Connor falsa, dizendo assim. Tudo bem, o T-1000 ele utiliza um caminhão parecido no Exterminador do Futuro 2, ou seja, eu creio que o James Cameron fez isso porque, como eu falei, ele era um caminhoneiro, né? Então, como você queria fazer uma referência à sua vida também, né? Que é bem interessante, que vai ter muito no segundo filme, né? Caminhão, né? James Cameron é muito fissurado em caminhões, que massa. Enfim, pessoal, agora eu vou fazer minha análise e crítica do que eu achei do filme Exterminador do Futuro 2, com a minha opinião, claro. Vamos lá e vem com a gente. Eu vim aqui pra mostrar meu talento. Nega no cabelo duro, que não gosta de pentear, com passa na boca do buto, o negão começa a gritar. E aí? Assim, pessoal, honestamente falando, ele é um clássico do cinema de 1984, como também da década de 80 em geral. Tivemos outros filmes de ficção científica, né, naquele período, né? Porém, o Exterminador do Futuro ele trouxe uma inovação que, na minha opinião, os outros filmes começaram a pegar essa base, que é um robô futurista, todo chamativo demais. Como eu falei, o Schwarzenegger ele era fisiculturista, então esse corpo grande, né, essa pegada de um robôzão do mal ficou muito interessante, porque como eu vou falar agora, o Schwarzenegger nessa época, ele era mais um herói de ação, não um vilão, né? Tanto que naquela época o pessoal não esperava que ele seria um vilão no filme. Porque ele fez o Conan, o Bárbaro de 1982, ele era um herói. Então naquela época o pessoal achou meio estranho isso, por isso que só com o passar do tempo que ele virou herói no segundo, né? Que na minha opinião combina mais com o T-800, né? Já que esse robô é a versão maligna, né? Tanto que a versão do segundo filme, o John Connor, modificou para ser seu guardião no segundo filme. Então assim, tem uma diferença aqui. Mas como eu falei, o Exterminador do Futuro ele tem uma história muito convincente, na minha opinião. Acho que o filme é bem atual para um filme de 84. O pessoal até fala na internet que muita coisa do filme foi prevista no futuro. Até o James Cameron até entrou na brincadeira, falando assim, ó, viu, eu previ o futuro, dizendo assim. Mas é como eu falo, esse filme ele é um clássico até hoje. Então, as cenas de câmeras elas são muito interessantes, porque na hora que o Schwarzenegger entra em lugares, né, até medo, né, tipo como se fosse o Michael Myers, por exemplo, né, que o James Cameron teve base, Halloween 78. Tanto que muitas cenas são muito parecidas, até o enquadramento na cena de câmera, quando o Schwarzenegger entra em lugares, ou quando ele se aproxima de vítimas, é muito parecido. Eu achei muito assim, quando eu fui a reassistir ele, já fiz crítica de curiosidade há uns anos atrás, porém reassistindo agora, 40 anos depois, agora vai fazer 41 anos, por incrível que pareça, é um filme muito inovador e muito original. Claro, ele teve base de outros filmes, e um pesadelo que o James Cameron não teve, mas é como eu falo, as cenas de câmera são muito boas, os diálogos são muito convincentes, na minha opinião, condiz com a história, ao mesmo tempo funciona, na minha opinião. Então, assim, é um filme interessante para quem quer assistir uma história de ficção científica e para quem é fã da franquia Exterminador do Futuro. Mas eu confio na internet ainda o Exterminador do Futuro. Então você vai perguntar, mas vale a pena assistir atualmente, 41 anos depois, agora vai ser 41 anos, ano passado fez 40. Eu tinha a minha opinião que sim, vale muito a pena, assim, porque é o começo de uma grande franquia, né? A gente começa muito do básico para depois evoluindo. Mas é como eu falo, vai ter pessoas que falam assim, ah, mas eu vi um defeitinho ali, né, um boneco, né, um robô, não está muito bem sincronizado com a cena. O pessoal vai reparar esses pequenos defeitos, mas é como eu falo, se você tem suspensão de descrença, que para quem não sabe o que é isso, suspensão de descrença, é como se você desligasse o cérebro e deixasse, é um filme, é ficção, você vai deixando o filme rolar ao mesmo tempo, né, então a suspensão de descrença é você ignorar algumas coisas e aceitar o que está acontecendo, ou seja, é um filme, né, você vai assistir normalmente, né? Para quem tiver vai até gostar. Mas para quem não nota detalhes, vai achar bem mais ou menos. Mas é como eu falo, naquela época era inovação pura. Mas hoje é só uma inspiração para obras futuras mesmo, na minha opinião.
Mas vai perguntar, mas que nota eu vou dar para esse clássico? Pois bem, eu vou dar honestamente uma nota 9. Mas vai perguntar, mas por que você não deu uma nota maior? Os críticos deram uma nota 100, né, no Rotten Tomatoes? Pois bem, realmente ele é um filme muito bom, ele é um filme muito interessante e é muito tenso ao mesmo tempo muito incrível. Para sua época, claro. Mas é como eu falo, tem uma sequência que é superior a essa, é uma sequência que supera a original, inclusive, que é muito difícil sequência superar a original. Terminador do Futuro 2, o julgamento final, né, que é um clássico absoluto, né. O pessoal fala, só o primeiro e o segundo que é bom. Mas para avaliar, se a gente quiser, a gente vai ter outros filmes da franquia de Terminador do Futuro aqui no Curiosidade, que vai ter sim, mais pra frente. É muito bom. Então assim, pessoal, esse é um clássico de ficção científica lançado nos anos 80, como também trouxe o Schwarzenegger a um ápice maior que ele já teve, como também trouxe o James Cameron no cinema, com muito terror e com muito suspense e com muita ação. Que massa! From a future where mapped in flesh, who kills but cannot be killed. Arnold Schwarzenegger is Terminator, an assassin from the 21st century, sent back through time. His target is a woman who holds the key to the future. Her only hope is a soldier who has hunted the Terminator from the future into the present. It's not a man. Machine. Terminator. What is it will be? It can't be bargained with. It can't be reasoned with. It doesn't feel pity or remorse or fear. And it absolutely will not stop. Ever. Until you are dead. Arnold Schwarzenegger in Terminator. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Arrebenta nosso like no nosso vídeo, porque vai ajudar muito o canal, como eu, que você curte nosso conteúdo. Ou se você é novo ou nova no Curiosidade, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque o YouTube ele vai avisar que vai ter vídeo novo, como vai ajudar muito o canal. E você, claro, já é muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Curiosidade nas Telas. Só vai ter clássico do cinema, uma vibe de nostalgia, como você acabaram de ver, né? Você tem uma novidade bacana, então arrebenta o nosso likezão, se inscreva e ative o sininho, que eu conto muito com sua ajuda. Vem, monstro, pode vir comigo, monstro! Quem tá aqui, tá em casa, chega aí, pode entrar. Quem tá aqui, tá em casa. Vamos entrar pra tomar uma xícara de café. Não seria muito incômodo? De maneira alguma. Quero entrar por aí, depois da senhora. Se você já curtiu nosso vídeo, que eu creio que sim, compartilhe, gente, para o máximo de pessoas possível. Vocês compartilhando vai ajudar muito o canal, como sempre gosto de falar e repetir em todos os vídeos. Para mim sempre será uma honra saber o que vocês acham do cinema. Porque o cinema é uma arte mais explorada, como também vai ser muita novidade bacana e muita nostalgia, muita vibe clássica de cinema. Então, eu creio numa coisa, gente. Vamos ser as melhores críticas do YouTube e muita novidade bacana vai vir nesse ano. Amém. E vai rolar o tchê 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 tchê. Patrick Ferreira e você tchê 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 tchê. Patrick Ferreira e você, e hoje vai rolar. Tô chegando no rodeio procurando diversão. Tô no meio da galera, abro o beto, solto o bicho, deixa levantar poeira. Bate palma e dá um grito a galera da bebedeira. É bebedeira, é bebedeira. É só zoeira, é só zoeira. A noite foi feita pra zoar, vamos cantar, vamos pular. O resto é pra segunda-feira. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Enfim, pessoal, muito obrigado pelo seu apoio ao canal Curiosidade nas Telas. Eu fico muito feliz de vocês estarem gostando dos nossos vídeos, curtindo nosso conteúdo, compartilhando para muitas pessoas que amam a arte do cinema. É como eu sempre gosto de falar, repetindo todos os vídeos, muita novidade bacana vai vir. E pra mim eu fico muito honrado de ensinar vocês a arte do cinema. Creio uma coisa, gente, novidade aqui no Curiosidade. Então, muito obrigado mesmo, gente. Vocês são top demais, tá sempre apoiando o canal Curiosidade nas Telas, curtindo nosso conteúdo e nossa evolução. Então, abraço a todos vocês, aquele salvezão top. E muito obrigado mesmo, gente, coração mesmo, você é incrível demais. Muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pela sua compreensão, por ter ficado até aqui. E é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima, gente. Falou!